Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Elise e Você, veiculado aqui pela TV Cidade, canal 20 da Via Cabo. Começo a edição do Elise e Você na noite de hoje, fazendo os meus agradecimentos tradicionais. Em primeiro lugar, a todos vocês que assistem semanalmente ao Elise e Você. Quero agradecer agora aos meus patrocinadores, Imobiliária Casarão Imóveis, que fica localizado na Rua Félix da Cunha 654. Lembrando que a Imobiliária Casarão Imóveis, ela é especialista em negócios imobiliários. Quero agradecer a JL Persianas, fabricação de persianas verticais em tecidos e em PVC. Telefone 32735658, 81180981, 91091842. Lembrando que na JL Persianas você também pode contar com os serviços de lavagem e consertos nas persianas, inclusive persianas de rolo. Quero agradecer a Hidrotermo. Pensou em aquecimento solar? Hidrotermo. Onde fica Hidrotermo? Fica na Avenida Domingos de Almeida, número 2805, telefone 3228-2538. Quero agradecer ao buffet da Dona Chininha. Chininha faz todos quaisquer tipos de festas. O buffet da Dona Chininha fica na Rua Guararapes, número 55, quase na esquina Domingos de Almeida, telefone 3228-2291. Quero agradecer a Depil, franquia, que fica na Andrade Neves, certo? Quero também agradecer a Mauara Estética. E na noite de hoje eu estarei conversando com a Química em Alimentos, Kelly Conceição. Retornarei na sequência com a nossa convidada. E na edição do Elise e Você, na noite de hoje, eu tenho a alegria de receber a Kelly Conceição, Química de Alimentos. Isso. Boa noite, Kelly. Seja muito bem-vinda ao Elise e Você. Tudo bom, Elísia? Obrigada pelo convite. Que bacana, né? Poder estar aqui conversando com mais uma profissional feminina, jovem e competente. Kelly, tu és química de alimentos, é isso? Sim. Há quanto tempo tu estás formada? Me formei em 2003 pela UFPEL. E aí já trabalhei na Sadia, em Inspeção Federal. Já trabalhaste na Sadia? Sim. Onde? Qual lugar? Em Concórdia. Em Concórdia. Então, tu anda... Bom. Sempre eu trabalhei com frigoríficos. E tu és natural de onde, não é? Eu sou natural de Arroio Grande. E tu estás em Pelotas há quanto tempo? Então, eu vim novinha pra cá, estudei, fiz todos os meus estudos aqui. E aí depois morei em Concórdia, morei em Frederico. Depois que te formasse, fosse trabalhar fora de Pelotas. E agora voltei para Pelotas em novembro. Então, agora do ano passado? Isso. Que bacana, então seja muito bem-vinda. Obrigada. Não é? A Pelotas. Pelotas que eu gosto tanto. Pois é, então, realmente... Pelotas, o povo daqui é muito hospitaleiro, muito carinhoso e recebe super bem as pessoas. Eu tenho certeza que tu vais ficar aqui por bastante tempo. Mas, Kelly, como química de alimentos, que é a tua especialização, que é a tua área de atuação, hoje tu estás na empresa Bioquim, especialidades químicas, biológicas e equipamentos limitada. Fala um pouquinho sobre essa empresa. Ela é uma empresa nova, não é? É uma empresa que está no mercado há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu comecei em novembro com eles. É uma empresa que presta consultoria na área ambiental e na área de controle de qualidade, programas de qualidade. E a empresa conta com químicos, técnicos em química, com gestores ambiental, químicos ambiental e eu, química de alimentos, que cuido mais dessa parte de boas práticas de fabricação, que é o que eu faço manuais. Que é o que nós vamos... O tema do nosso programa hoje é justamente este, não é? Isso. Mas, e qual é o endereço da Bioquim Especialidades? É na Uruguai, 496. Telefone? No Porto, 3225-9421. Bom, mas antes de falarmos exatamente sobre o tema da noite de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês lá na empresa, vocês têm vários funcionários e esses funcionários, eles fazem, o que tu falaste, eles dão assessoria? Isso, cada um cuida da sua parte, assim. Em que locais? Por exemplo, indústrias, com certeza. A indústria vem e solicita o serviço da Bioquim. Que outros? Que nem meus colegas que são gestores ambientais, químicos ambientais, eles estão bem focados na parte de licenciamento, de outorgas, que não é só a indústria que precisa. Desde o setor primário da agricultura precisa de um licenciamento.
Ah, então tem ambiental. funcionários na Bioquim que vai fazer esse tipo de serviço. Sim. E tem os técnicos em químicas que cuidam mais da parte de vendas e do que a gente também vende produtos, né? E sistemas de higienização. Aí eles cuidam mais dessa parte. Tá, e por exemplo, além das Não só para indústrias, para restaurantes. Pois é, isso que eu queria saber, entendeu? Então, tu estás dizendo indústrias, restaurantes, que mais? Hotéis, empresas de ônibus, todos empresas de isso a gente ônibus. atende. De higienização e os produtos. Bom, porque na verdade nunca se falou tanto em qualidade de vida. E qualidade de vida, entre outras coisas, pressupõe o quê? Uma boa alimentação, uma alimentação adequada, não é? Uma alimentação variada. E para a gente ter uma boa alimentação, o alimento, obviamente, ele tem que chegar até nós de uma maneira satisfatória. Sim. E hoje, Kelly, eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito disso aqui, né, no Elise e Você. Já que o Elise e Você tem esta proposta, né, além de levar entretenimento, cultura, também informação, certo? Então eu começo para falar sobre a questão dos alimentos, perguntando para ti o que são as boas práticas. As boas práticas de fabricação, né? São procedimentos que a Anvisa criou, né, uma RDC 216, falando que tinha que ter todas as indústrias de alimentos ou que prestam serviços de alimentação, como restaurantes, todos, tem que ter as boas práticas de fabricação. É um manual que a gente faz, né, confecciona, onde a gente escreve todos os procedimentos corretos, ligados às condições higiênico-sanitárias do ambiente, do alimento, da indústria. E daí, então, tu vais à empresa, vais a um restaurante, por exemplo, com todas estas regras, que são regras, que têm que serem cumpridas, Sim, não é? No caso, assim, agora no momento eu estou fazendo 4 manuais de boas práticas, de frigoríficos. Aí eu chego lá, eu fico vários dias analisando, desde lá da hora que chega o animal, passa pela sangria, pela desossa, até a hora de sair para o... Aí tu tens que acompanhar todos estes passos e depois, com base no que eles fazem, quer dizer, na maneira como eles procedem, aí tu vais elaborar então. Tem maneiras corretas de fazer todos os procedimentos. Porque dentro dos manuais de boas práticas tem os POPs e os PPs-HOs. Os POPs, eu li sobre os POPs. O que são os POPs? Os POPs são procedimentos operacionais padrões. Tem que estar descrito dentro dos manuais e tem alguns que são exigidos, que é o de abate humanitário, água de abastecimento, controle de pragas, tem vários. Aí ali é um procedimento que tem que descrever exatamente como é feito, para qualquer funcionário que chega ali, troca de funcionário, às vezes aí o novo chega e não sabe fazer. Se ele pegar o POP, ele vai saber fazer corretamente, com a devida higiene que precisa. Porque a Anvisa é um órgão que existe há quanto tempo? Há muito tempo, muitas décadas, não é? Só que hoje que a gente pensa mais em qualidade de vida, de alimento, então hoje que ela é mais, apareceu mais, assim. Tá, e me diz uma coisa, quando é que um alimento pode ser considerado que ele está contaminado? De um modo geral, porque falar sobre isso sem especificar não deve ser muito fácil, não é? Mas só para quem está nos assistindo ter uma ideia. Só para entender. A contaminação é qualquer coisa que pode ter no alimento. Pode ser físico, químico ou biológico. Qualquer coisa que não pertence ao alimento. Pode ser físico, pode ser um cabelo, é uma contaminação. Uma contaminação. Por exemplo, tu abre um pacote de biscoito, lá tem um pedaço de um não sei o quê. Isso é uma contaminação? É considerado uma contaminação. E esse é o físico? Alguma coisa que causa dano à saúde. Que não deveria estar ali, é isso. E o que seria o químico? Por exemplo, tu lavou a bancada com detergente, com alguma coisa, e aí depois foi lá e cortou a carne, por exemplo. Pode contaminar quimicamente ali, né? Por um produto químico. Pode ser contaminado. Aí tu falasse do físico, do químico, qual é o terceiro? O biológico, que é por fungos, bactérias. Mas eu ia te perguntar essa questão, né, da multiplicação dos micróbios, como é que isso acontece? Ele acontece, ele tem que ter, para ele se desenvolver, ele tem que ter umas propriedades que façam ele crescer, né? Tipo a temperatura, a umidade.
Isso, a temperatura ideal, assim, de 5 a 60, mais ou menos, ele já se desenvolve. Sendo que tendo a 37 graus, mais ou menos, é a temperatura ideal que ele gosta. Gosta de bastante umidade, se tem um nutriente, alguma coisinha assim para ele, tipo, comer... Aí ele tem que ter os nutrientes. Isso tudo tu orientas, tu colocas numa cartilha, que é um manual, e as pessoas, claro, não é como tu falaste, as pessoas trabalham aquilo no dia a dia, isso eu acho que passa a ser meio que depois que é automático, né? As pessoas sabem exatamente o que pode e o que não pode fazer. E as pessoas que trabalham na fabricação de alimentos, elas têm que ter uma vestimenta adequada, elas também têm que ter procedimentos antes de começar a preparar os alimentos? Sim, elas têm que ter o uniforme branco, né, geralmente. Geralmente é o branco que é usado? É. Tem que usar touquinha, ou tem que usar, se é homem, no caso, com barba, tem que usar máscara. Não pode usar máscara na barba? Uhum. Que interessante. Porque pode cair, pode contaminar, né, um pelo, alguma coisa. Tem que usar, não pode usar adornos, anéis, brincos, não. Tem que não usar perfume também, porque pode contaminar o alimento pelo cheiro, maquiagem, nada. Tem que lavar as mãos corretamente. Pois é. E como é que se lava as mãos corretamente? Porque às vezes tu fica observando e as pessoas pegam o sabão, passam rapidamente, né? Eu acho que nem pega todas as áreas da mão, não sei. A gente vê bastante isso. Não é? E aí... Pronto, passa água, enxagou, seca e tá pronto. Como é que é exatamente que tem que lavar? O manipulador de alimentos, ele tem que lavar sempre bem as mãos, sempre antes de começar o trabalho, depois também no término, se vai ao banheiro, se sai. Eu li que as mãos é a parte do corpo que apresenta o maior número de bactérias, é isso? Faz um swap na mão, dá um monte. Faz o quê? Swap, que é uma... Fala popularmente para nós o que é o swap. É uma análise microbiológica para ver a contaminação. E aí, como ele vai tocar no alimento, né? Se está machucado, tem que usar luva, alguma coisa assim. E a lavagem de mãos é muito importante, porque muita gente assim que manipula alimentos não sabe lavar corretamente as mãos. Tem que lavar, passar o sabão, tem que lavar bem entre os dedos, lavar bem assim, com o dedo, e lavar até o antebraço. E tem que ser mesmo com sabão, que use... nada de sabonete? Não, sem perfume tem que ser, na área de alimentação. Na área de sem perfume. Dado interessante que eu não sabia. Aí lava bem, enxagoa e passa algum sanitizante, álcool gel, para desinfectar bem a mão. Assim, e como é que se prepara adequadamente os alimentos? Quais são os cuidados que tem que se ter ao preparar? A higiene é a primeira coisa. Tanto que as boas práticas a gente escreve cuidadosamente todos os passos para controlar, para ter higiene, para ter um alimento seguro. Tem que ter cuidado também na conservação. Pois é, essa questão da conservação que é muito complicado, não é? Porque tem alimentos que ficam, que tem pouco tempo de validade, não é assim? Tem depois que eles estão preparados. Quanto mais seco o alimento, quanto menor quantidade de umidade ele tem, mais o prazo de validade dele vai ser maior. Existe algum processo que se faça para secar este produto, este alimento, ou não? Tem o método de conservação de desidratação, é um método de conservação. Daí ele fica bem sequinho. Bom, Kelly, eu sei que nós estamos falando de um assunto super interessante, eu acho que tem muito para falar, porque começamos a conversar e eu observo assim que eu tenho ainda muitas dúvidas que eu gostaria que fossem esclarecidas. Mas eu quero convidá-la a permanecer comigo, farei um breve intervalo, retornarei na sequência aqui com a Kelly falando sobre este tema tão importante que é como cuidar adequadamente dos alimentos. Retorno já e eu peço a vocês que fiquem comigo e retorno em seguida. Nos 200 anos de Pelotas, mais um motivo para comemorar. O SANEP está ampliando e melhorando o sistema de coleta de lixo, garantindo mais qualidade de vida para os pelotenses.
Participe com a gente, separando e descartando corretamente o seu lixo. Os próximos 200 anos começam agora, com as nossas atitudes. E com a sua ajuda, vamos fazer uma Pelotas ainda. Depil, seu bem-estar por muito mais tempo. A Depil é uma rede de fotodepilação e fototerapia com um método inovador, indolor, unissex e duradouro por um preço único por área e sessão. Depil, a fotodepilação inteligente. Estamos retornando para mais um bloco do Elise e Você. E na noite de hoje eu estou tendo a satisfação de conversar com a química de alimentos, senhorita Kelly Conceição, que é funcionária da Pioquim, Especialidades Químicas, Biológicas e Equipamentos Limitada. Esta empresa, que é uma empresa relativamente jovem aqui em Pelotas, está há 1 ano e meio, cujo endereço é... Na Uruguai 496. 496. E o Telefone. diferencial, porque hoje, como se prima muito pela qualidade de vida, saúde, não é? Também, obviamente, isso é extensivo aos alimentos. A gente não pode imaginar uma pessoa saudável se ela não se alimentar adequadamente. Sim. E a tua empresa presta este tipo de serviço. Ela tem um diferencial, porque deve ter outras empresas desta mesma natureza em Pelotas. Ela tem algum diferencial, Kelly? Eu acho que nós temos o diferencial que a gente junta tudo, né? A gente cuida bastante da parte ambiental também e tudo